Fala pessoal, sejam bem-vindos a essa aula. É um prazer estar aqui dando um conteúdo tão rico e de um tema que eu gosto tanto para vocês. Essa aula vai chamar o tratamento do gato obstruído muito mais que a desobstrução, porque é um tema super importante e que a gente enfrenta um problema muito sério em que as pessoas acham que o tratamento de um gato obstruído se resume na obstrução, na desobstrução desse paciente. E hoje eu vou mostrar para vocês que é muito mais do que só desobstruir esse paciente. É importante vocês saberem que nada do que eu vou falar para vocês aqui veio da minha cabeça. Tudo isso teve embasamento científico. É importante porque eu vou falar algumas coisas novas para vocês, algumas coisas que para alguns pode ser coisa nova e para alguns pode ser alguma coisa já passada. Mas para as pessoas que o que eu vou falar aqui é uma coisa nova, talvez que se questione um pouco sobre a veracidade disso. Então é importante eu mostrar que tudo isso tem embasamento científico, porque quando a gente fala de felino obstruído, a gente tem muito mito, muita controvérsia, e é muito importante a gente deixar tudo claro e colocar os pingos nos is e mostrar para vocês que não é nada que veio da cabeça do Luiz. Tudo isso tem embasamento científico. Como qualquer outra coisa, pessoal, dentro da medicina veterinária ou medicina felina, vocês têm que realmente saber se o que a pessoa está falando tem um embasamento científico. O que é importante, o resumo da nossa aula hoje é isso. O tratamento do gato obstruído são sempre 3 etapas. Estabilizar o paciente, tratar a obstrução. Pessoal, se você não estabiliza esse paciente, eu vou mostrar para vocês que grande parte deles tem chance de virar óbito. Se você não trata a obstrução desse paciente, evidentemente você nunca vai conseguir resolver o processo obstrutivo em si. Então, tudo isso é tão importante igual, porque também não adianta você desobstruir esse paciente e ele morrer na anestesia porque você não estabilizou ele. E depois disso você tem que tratar as consequências e as causas de base. A causa de base é aquilo que levou o paciente a sofrer aquela obstrução. As consequências são como, por exemplo, uma obstrução funcional por hiperdistensão do músculo detrusor da bexiga, causa uma obstrução funcional. Se você não trata isso da maneira correta na internação e em casa, o resultado disso vão ser recidivas constantes que muitas vezes levam esses pacientes à eutanásia ou às vezes até mesmo a penectomia sem necessidade, certo? Mas para continuar, vocês têm que entender que tudo isso é igualmente importante. Se a gente fizesse uma prova, tudo isso valeria, aqui é 2,5, aqui é 2,5, aqui é 2,5, aqui é 2,5. Tudo é igualmente importante. Deixa eu colocar aqui o... Tudo isso aqui é igualmente importante, tá? E não adianta você pular etapas. Não adianta, pessoal. Tudo é igualmente importante, então a gente tem que ir passo a passo. Estabiliza, desobstrui o paciente, depois você trata correto na internação, depois correto em casa, ok? Eu vou contar para vocês uma história bem rápida para mostrar como foi que eu cheguei nisso tudo que eu vou contar para vocês. E muitos de vocês vão sentir que a história que eu vou contar vai ser muito familiar. Quer dizer, muitos de vocês vão pensar assim, nossa, essa história parece com o que eu vivi. A primeira coisa que é importante dizer é que eu formei um veterinário extremamente cachorreiro. Isso não foi uma culpa minha. Na faculdade, quase todas as matérias foi cão, a gente quase não teve matérias sobre medicina felina, não tinham grupos de estudo sobre medicina felina, então eu formei com pouquíssimo conhecimento em gato. A grande questão é, onde eu fui fazer meu estágio curricular, os veterinários também eram extremamente cachorreiros, ninguém gostava de atender gato. Então eu formei com pavor de atender gato. Só que esse pavor não vinha do fato de eu não gostar de gato, vinha do fato de eu não saber atender gato. E pessoal, quando a gente não sabe uma coisa, é muito mais fácil a gente falar que a gente não gosta. Então, eu falava coisas que muitos de vocês falam ou já ouviram alguém falando. Eu odeio atender gato, gato é chato, dono de gato é tudo doido, gato é demônio, principalmente eu não tenho paciência de atender gato. Só que tudo isso vinha de um fato de uma pessoa que não sabia atender gato. Então, quando chegava um gato, era muito mais fácil falar o quê? Ah, não gosto de atender gato, não é chato, passa para outra pessoa, do que atender. E quando eu atendia, eu fazia hemograma, TGP, creatinina, fosfatase, raio-x de cabeça, ultrassom, sendo que eu não sabia nem o que eu estava procurando.
certo? Só que em Goiânia surgiu a primeira pós-graduação em medicina felina. E eu resolvi fazer essa pós-graduação. Na época, eu não queria ser um especialista e atender exclusivamente gatos como eu faço hoje. Eu só queria aprender um pouco sobre medicina felina para eu não ficar muito dependente. Eu era muito dependente de outras pessoas e pecava muito com os meus pacientes felinos. E aí, misteriosamente, pessoal, quanto mais eu estudava, mais avançava na pós-graduação e mais aprendia, mais eu deixava de ver o gato assim e via o gato assim. Assim ou assim. Então vocês percebem aqui uma coisa que eu falei para vocês no começo. Não era que eu não gostava de atender gato, eu realmente não sabia. E aí era mais fácil ficar reclamando que não gostava. Hoje, situações como essa, que eu estou fazendo anamnese com o proprietário e o gato tá no nosso colo, tranquilamente, às vezes você faz a anamnese até mesmo aqui, são situações extremamente comuns na nossa rotina e na rotina de pessoas que fazem atendimentos felinos, aplicando as práticas cat-friendly da maneira correta. Então isso, para algumas pessoas, é uma coisa de outro mundo, ou uma coisa rara, mas pra gente é uma coisa normal. Pra gente que atende muito gato é uma coisa normal. Isso é uma coisa extremamente normal. Esse era um paciente que era muito bravo quando ele chegou e a gente conseguiu manipular ele até chegar nessa situação. Ele chamava Raul, ele chama Raul, esse gatinho, certo? E aí eu tinha uma época que eu resolvi fazer uma coisa interessante. Eu queria que os veterinários, isso depois que eu terminei a pós-graduação, só atendia gato, eu comecei a pensar assim, cara, eu não quero que outros veterinários ou estudantes recém-formados passem a mesma dificuldade que eu passei. Então eu fiz um canal do Instagram, comecei a fazer postagem em forma de texto, em forma de vídeo, comecei a criar cursos. Esse foi um curso sobre obstrução uretral que a gente fez. A gente fez um grupo de estudo no WhatsApp. Hoje em dia esse grupo de estudo do WhatsApp não existe mais, hoje a gente migrou para o Telegram. Então a gente tem um grupo de estudo do Telegram que a gente avisa das lives. A gente atualmente tem 1 a 2 lives toda semana, gratuita no Instagram, difundindo conhecimento. E o grupo do Telegram que a gente às vezes discute casos clínicos, posta situações muito interessantes da minha rotina, né? Do dia a dia em geral. E isso para difundir conhecimento, porque hoje em dia é muito comum essa divulgação em mídias sociais, né? Instagram principalmente. Só que há 6 anos atrás isso não era comum. E aí eu estava bem empolgado na época, eu falei assim, cara, eu vou fazer um e-book. Eu quero fazer um e-book gratuito e vou liberar para o pessoal, mas eu quero um assunto que o pessoal queira. Na época eu peguei as principais dúvidas que me mandavam. O que mais me mandavam, pessoal, inclusive ainda é o que mais me manda, é FIV-FeLV, tá? Só que quando a gente vai falar de retrovírus, envolve biologia molecular, DNA, transcriptase reversa, genoma. Então é uma coisa um pouco chata, algumas pessoas não gostam de ler, eu queria uma coisa mais prática. E uma das coisas que tinha muita dúvida era sobre obstrução uretral. E eu fiz esse e-book gratuito, hoje a gente tem mais de 10 mil downloads desse e-book, talvez muitos de vocês tenham ou já tenham visto esse e-book, tá? Que é um guia prático sobre desobstrução uretral em gases, a gente fala sobre estabilização também. É um e-book muito rico. E depois que eu fiz esse e-book, eu fiz uma pesquisa, porque para você baixar o e-book, você tinha que colocar o e-mail. E na época eu mandei um e-mail, pedi para só veterinários responderem esse questionário, que eu queria saber qual que era o grande problema das pessoas dentro da obstrução uretral, por que tinha tanta dúvida. Eu sempre pensei o seguinte, pessoal, o grande problema é o antes da desobstrução e o depois, porque, pensa comigo, se eu não sei desobstruir um paciente, o que eu faço? Se eu não sei operar, vamos falar assim, eu não sei operar, o que eu faço? Eu encaminho para uma pessoa que sabe operar, concorda comigo? Então, se eu não sei desobstruir, por que eu tenho tanto medo de atender um gato obstruído? Da mesma maneira, eu encaminho para uma pessoa que sabe desobstruir. Se eu não opero ortopedia, eu não encaminho para o ortopedista. Se eu não sei desobstruir, eu encaminho para uma pessoa que sabe. Então, não tem que ter esse medo
da desobstrução. O grande medo das pessoas é, nossa, chegar um gato obstruído, eu não sei desobstruir ele. Na verdade, você tem que preocupar em estabilizar e tratar depois para não recidivar. Porque a desobstrução, você encaminha para uma pessoa, chama um cirurgião, alguém que sabe fazer o procedimento. Então eu fiz esse estudo para ver se eu realmente estava certo. E olha só, a primeira pergunta foi, você perde pacientes obstruídos com frequência? A maior parte das pessoas diz que não, mas umas 75 pessoas mais ou menos falaram que sim, isso me assustou. Pessoal, paciente obstruído não é para a gente perder com frequência, tá bom? É para a gente perder raros pacientes. E olha a segunda pergunta. Você tem dificuldade de realizar uma desobstrução? Foi pau a pau. Mas as pessoas que falaram que tinha, a maior parte delas tinha uma pessoa que conseguia, que fazia isso para elas, caso elas não pudessem no momento. Então realmente não é um problema, porque se dessas pessoas que não sabem, metade delas, mais da metade, tem quem fazer. Essas que não sabem, começa a fazer parceria com uma clínica, se é consultório, ou alguém da clínica que você trabalha para fazer esse procedimento. Pessoal, por isso que a aula chama muito mais do que desobstruir, porque isso aqui a gente vai ver que é importante, é lógico que você tem que desobstruir, mas você não tem que ficar bitolado. Porque se você não souber, você encaminha para uma pessoa que faz isso para você. O grande problema está aqui, ó, recidiva. Olha o índice de recidiva. Quase a totalidade das pessoas tem problemas com recidiva. E eu já adianto para vocês que a maior causa disso é não tratar a causa de base. Esta última pergunta aqui, pessoal, meu rosto está na frente, então eu vou ler para vocês. É o seguinte, quantas vezes você realiza uma desobstrução antes de indicar penectomia? Muitas pessoas falam que só faz uma vez ou duas vezes o procedimento. Se obstruiu 2 vezes. Se obstruiu 2 vezes, eu já faço penectomia. E na verdade, a pergunta certa é: quantas vezes você desobstruiu e tá tratando a causa de base? Eu achei que realmente 1 e 2 aqui, pessoal, é 1 aqui é 2. 1 tá pouquinho, 2 tá um pouquinho mais. E eu achei que isso aqui ia estar lá em cima. E não tá bem baixo. Eu fiquei muito feliz, porque quer dizer que está sendo um pouco desmistificado. Tá bom? Porque esse negócio eu só desobstruo uma vez, se obstruir de novo eu faço penectomia. E a pessoa colocou aqui, ó, mais do que 2. A questão correta é, se você não está tratando a causa de base, é evidente que esse paciente vai reobstruir milhares de vezes. Milhares de vezes, eu vou mostrar alguns vídeos para vocês. Então eu fiquei muito feliz com essa pergunta número 4 dessa pesquisa que eu fiz. Então, de uma maneira simples e resumida, vamos ver aqui. Qual que é o grande problema? O problema é a desobstrução? A gente viu que não é. Desobstrução está tranquilo. Mas agora, se você não estabiliza o paciente morre. Não adianta nada você desobstruir um cadáver. E se você não tratar as consequências e a causa de base da maneira correta, ou fazer uma receita de bolo analgésico, relaxante uretral, um antibiótico, ração acidificante para todo mundo, esse paciente vai sofrer uma recidiva. E essas recidivas frequentes fazem, infelizmente, o paciente recidivar tanto que uma hora tem que fazer eutanásia ou então penectomia. Eutanásia, pessoal, porque uma hora o proprietário cansa mentalmente e financeiramente. Uma hora acaba o dinheiro, tá bom? E aí acaba esse paciente tendo que fazer eutanásia, tá bom? Começando pela estabilização. Tá, Luiz, você falou que é importante estabilizar. O que a gente vai estabilizar nesse paciente? Primeira coisa, corrigir alterações físicas. O que é alteração física? Taquicardia, bradicardia, dependendo do momento que ele chegar, ele vai ter taquicardia ou bradicardia, tá bom? Hipotermia, hipotensão, desidratação, dor, tudo isso é alteração física que você tem que corrigir desse paciente. Alteração metabólica, o que você tem que corrigir desse paciente? Hipercalemia, hipocalcemia, acidose metabólica, são exemplos de alterações metabólicas que a gente tem que corrigir. Alguns pacientes vão ter umas, alguns outros, alguns vão ter um conjunto, vai depender bastante. E recuperar o fluxo urinário. A recuperação do fluxo urinário, pessoal, tem 2 maneiras: desobstruir, mas nesse momento a gente está estabilizando ele. E a cistocentese. Quando você faz cistocentese nesse paciente, além de ser um alívio imediato, de você tirar aquela distensão da bexiga, é como se o animal... Imagine você que está
dias sem urinar, apertado, vai no banheiro e consegue fazer xixi. Sabe aquele alívio que você sente? É exatamente isso que o paciente vai sentir. Um alívio imediato, sem contar que quando você faz isso, você diminui a pressão da cápsula de Bowman, porque você diminui o líquido que está dentro dos néfrons. E isso faz com que você tenha uma recuperação da filtração. E quando o organismo volta a filtrar, nem que seja momentaneamente, elimina um pouco de potássio, de prótons H+, um pouco de fósforo. E isso dá uma estabilização no paciente, nem que seja uma coisa momentânea. Ah, Luiz, eu posso fazer cistocentese, não vai explodir a bexiga? Isso é um dos mitos que a gente vai tentar desmistificar aqui, pessoal. Hoje, a cistocentese, já existe um consenso de que os benefícios que ela traz são muito maiores do que o risco dessa bexiga estourar ou romper. É muito raro ocorrer essa ruptura de bexiga. Ah, acontece? Acontece. Uma vez aconteceu comigo, mas é muito raro. E os benefícios que ela dá, que ela traz para o paciente, são enormes. Então não vale a pena, o consenso chegou que não vale a pena você deixar de fazer cistocentese nesse paciente por medo da ruptura de bexiga, porque o benefício que ela traz é muito maior do que o risco de ter uma ruptura, ok? Pega essa hemogasometria como exemplo, olha só, um pH de 7.078, um pH gravíssimo, tá bom, pessoal? É um pH da morte esse aqui. O potássio de 7.8, esse paciente provavelmente está numa bradiarritmia significante, e um paciente com hipocalcemia, toma cuidado, porque se você usar heparina sódica como anticoagulante para fazer essa hemogasometria, você subestima o cálcio, tá bom? Então, nesse caso não foi, então tá tranquilo. O cálcio tá baixo. Então, se você pega um paciente desse e manda para uma desobstrução, anestesia ele sem estabilizar, pessoal, é caixão e vela preta. Você perde esse paciente imediatamente, tá bom? E aí não adianta falar que tava ruinzinho mesmo, não adianta colocar a culpa no proprietário que demorou para levar. A culpa foi sua porque não estabilizou esse paciente. Luiz, como que funciona o processo obstrutivo? Isso aqui, pessoal, são fases. A primeira fase do processo obstrutivo é aquele paciente que acabou de obstruir. Ele começou a ter alterações físicas, mas ele não tem alterações físicas e metabólicas marcantes. Ou seja, ele está com taquicardia, porque ele está com desconforto abdominal e dor. Esse paciente, olha, ele tem dor. Às vezes esse paciente vomita de tanta força que ele faz para urinar. É aquele paciente que acabou de obstruir. É difícil esse paciente chegar para você. Normalmente eles chegam na fase 2. Tá bom, pessoal? Só se o proprietário for muito atento para trazer logo nesse momento para você, certo? E esse paciente que tem essas alterações físicas é aquele paciente no começo do processo que, se você anestesiar ele de qualquer jeito, difícil você perder esse paciente. Tá bom? É aquele paciente que normalmente você faz ketamina, midazolam, fentanil, ketamina, xilazina lá no consultório, faz qualquer coisa e ele não morre. Entendeu? Porque ele está bem no começo do processo obstrutivo, tá bom? E não tem alterações metabólicas marcantes ainda. Só que a fase 1, pessoal, é um paciente que acabou de obstruir. A fase 3 é um paciente que está muito grave. Normalmente é difícil ele chegar tanto na fase 1 quanto na fase 3. Normalmente esse paciente chega presente na fase 2. Aqui as alterações físicas já estão marcantes. Ele já deixa de estar taquicárdico e já começa a estar bradicárdico. Muitas vezes está bradicárdico. Tá? Por causa da hipercalemia desse paciente, a acidose metabólica que esse paciente vai começar a ter e vai começar a ficar hipotenso, ele já desidratou demais, o que potencializa essa hipotensão desse paciente. Já tem alterações metabólicas marcantes como hipocalcemia, hipercalemia, acidose metabólica também, certo? Esse paciente aqui, cara, se você anestesiar ele de qualquer jeito, sem estabilizar, tem grande chance de você perder esse paciente. Eu posso fazer isso sem estabilizar e às vezes eu não perder ele? Pode. Da mesma maneira que você pode pegar uma gata com piometra, fazer ketamina, xilazina, diazepam nela e às vezes você não perder essa gata. Acontece. Mas aqui, se você não estabiliza esse paciente, você tem grande chance de perder ele. Tá bom? Não vale a pena arriscar. Na verdade, nem aqui vale a pena arriscar, tá bom? A gente não arrisca. A gente está lidando com uma vida. Mas, Luiz, se você der a louca aqui, fizer aqui, pouca chance de você perder esse paciente. Aqui você já tem grande chance. Na fase 3, já é um paciente muito grave.
chega já em tríade da morte, hipotenso, bradicárdico, hipotérmico, é aquele paciente que se você anestesiar, você vai perder ele de certeza, tá bom? Só que é um paciente que chega tão mal que às vezes você, tentando estabilizar esse paciente, você acaba perdendo ele. Aquele paciente que, às vezes, a gente tem isso em qualquer patologia, e já chega praticamente morto para você, e você tentando estabilizar ele, naquela tentativa de estabilizar, ele acaba vindo a óbito, tá, pessoal? O comum não é chegar na fase 1 nem na fase 3, o comum é chegar na fase 2 para você. Então toma cuidado, às vezes porque o gato, ele tá olhando para você e parece que ele está tranquilo, não quer dizer que ele está tranquilo, porque o gato com taquicardia é assim, com bradicardia é assim. Aí quando ele fica muito bradicárdio, ele lateraliza. Então a gente tem que tomar cuidado. O gato feliz é assim. O gato com dor é assim. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes você olha o gato e fala, não, ele está de boa. Você aferiu a frequência dele? Viu a pressão dele? Viu como que está a temperatura? Então tudo isso é importante. Se você pegar essa tabela, você vai ver a quantidade de alteração física e metabólica que esse paciente tem. Olha só, acidose metabólica, acontece porque não elimina íons H+, hipercalemia porque não excreta potássio, hipocalcemia acontece porque você tem um acúmulo de fósforo que fica na circulação na fórmula de fosfato. E o fosfato sequestra o calciônico, então você tem uma hipocalcemia como consequência da hiperfosfatemia. Azotemia, mas na verdade esses pacientes já chegam urêmicos pra gente a maior parte das vezes, tá bom? E alterações físicas como hipotermia, hipotensão, dor, bradicardia. Então eu tenho 1 milhão de motivos para você que justifica você ter que estabilizar um paciente obstruído. Olha o tanto de coisa que esse paciente tem para você só chegar nele e simplesmente fazer uma anestesia e desobstruir ele de qualquer jeito, sem investigar como esse paciente está. Uma coisa que é interessante sobre a estabilização, muitas pessoas têm muito medo de falar qual solução que eu uso, Ringer com lactato ou uso solução fisiológica. Aqui a gente tem 3 estudos que mostram que qualquer uma das duas soluções podem ser usadas com segurança. A dúvida que o pessoal tinha era, a solução fisiológica tem muito cloro. Se eu usar ela num paciente que está desidratado, eu posso causar uma acidose. Só que esse nosso paciente já é potencialmente acidótico, então se eu usar a fisiológica, em teoria eu pioro a acidemia desse paciente. Só que esses estudos mostraram que, embora a solução fisiológicas tenham potencial acidificante, ela não piora a acidemia de um paciente obstruído, então ela pode ser usada com segurança. A Ringer com lactato, o pessoal pensava o seguinte, beleza, ela tem o lactato de sódio, então ajuda a melhorar a acidemia do paciente, só que ela tem potássio. É um paciente potencialmente hipercalêmico. E esses estudos mostraram que, embora a Ringer com lactato tenha potássio, a quantidade de potássio que ela tem é insuficiente para exacerbar a hipercalemia de um paciente obstruído. Então as duas soluções podem ser usadas com segurança. Contudo, a Ringer com lactato, além de não piorar a hipercalemia, ajuda a controlar a acidose do paciente. É interessante, pessoal, que pouquíssimos pacientes obstruídos você vai ter que usar bicarbonato de sódio. Só se o pH desse paciente for baixíssimo, porque o problema não é o bicarbonato aqui, tá? Então, muitas vezes, se você reidrata esse paciente e reidrata ele, recupera a pressão dele usando uma solução alcalinizante, muitas vezes isso é o suficiente para recuperar o pH desse paciente a um nível aceitável. Normal, dificilmente você vai conseguir, mas você recupera a um nível aceitável, consegue fazer e chegar de 7.15 para 7.2, por exemplo. Agora, se um pH está gravíssimo, abaixo de 7.0, talvez a situação, abaixo de 7.1, 7.0 alguma coisa, talvez seja uma situação que seja interessante você pensar no bicarbonato. Tenta na hidratação, não conseguiu, já faz uma reposição de bicarbonato nesse paciente. Depois que você estabilizou esse paciente, vamos desobstruir ele. É interessante, pessoal, o seguinte, eu falei para vocês que eu ia desmistificar que não precisa preocupar muito com a desobstrução. Contudo, aqui a gente vai focar algumas coisas na desobstrução que são super importantes. Primeira coisa, a desobstrução tem que ser feita da maneira correta. Vai desobstruir? Faz certo.
tricotomia desse paciente de maneira correta. É um procedimento cirúrgico, tá vendo aqui? O pessoal está num centro cirúrgico, monitor, com anestesista. Não é de qualquer maneira. Você vai desobstruir um paciente, pessoal, você vai lavar a sua mão como se você estivesse indo fazer qualquer outro procedimento cirúrgico. Percebe que eu tirei a aliança dessa situação, eu estou indo fazer um procedimento cirúrgico qualquer, então isso é super importante. Pano de campo, colchão térmico, oximetria, anestesista, pessoal, beleza? Isso aqui não é o tipo de procedimento para desse negócio de anestesiar e desobstruir. A gente já tá em outro nível, então faz a coisa certinha, chama um anestesista e de preferência pede para o anestesista fazer uma epidural para você, porque quando ele faz isso, cara, relaxa bastante a uretra e facilita consideravelmente seu procedimento de desobstrução. Isso aqui, o cara desobstruiu, deu certo, mas olha isso aqui, só. Não tem tricotomia, tá numa mesa qualquer de consultório, certo? E aí, beleza, fiquei feliz, desobstruir o paciente, mas não é o que a gente quer, não é o correto. Isso aqui, a probabilidade desse paciente desenvolver uma infecção de urina iatrogênica por causa do procedimento errado é grande. Aí chega aquela super bactéria super resistente e não sabe de onde veio. Ou então cresce um Staphylococcus aureus aí na bexiga. Você fala, nossa, é uma bactéria de ambiente, está na bexiga causando uma infecção por conta de um procedimento feito de maneira incorreta. E beleza, desobstruir. O nosso foco não é falar de desobstrução, é falar do antes e depois. Desobstruiu, pessoal, qual que é a causa de base desse paciente? É importante, eu já vou falar uma coisa que é interessante para vocês. É importante você fazer ultrassom no paciente obstruído? Essencial. Mas para você descobrir a causa de base, para com esse negócio de, o paciente, estou suspeitando que ele está obstruído, vou pedir um ultrassom. Você não precisa de um ultrassom para fechar um diagnóstico que esse paciente está obstruído. É lógico que você precisa do ultrassom para saber por que esse paciente está obstruído, tá bom? E se puder dar outra dica para vocês, faça depois que você desobstruiu esse paciente, que às vezes você faz antes. Tem um urólito lá na uretra, aí você faz ultrassom, você não vê, mas depois que você desobstrui ele, você vê o urólito na bexiga. Eu tenho uma vantagem que eu tenho ultrassom onde eu trabalho, então sabe quando que eu faço? Eu desobstruo o paciente, passo a sonda e quando eu faço aquela primeira lavagem, que a gente só faz naquele primeiro momento, você faz ultrassom, a lavagem guiada por ultrassom e vê como a bexiga tá. E aí você vê o que causou essa obstrução. Foi um tampão? Foi urólito? Coágulos, pessoal. Qualquer paciente com doença do trato urinário inferior, cistite idiopática, infecção de urina, qualquer doença que abrange as doenças do trato urinário inferior, pode causar obstrução nesse paciente macho. Outra coisa, gatos machos que sofrem traumas, que formam coágulos na bexiga, você tem que tomar cuidado que esse coágulo pode descer e causar uma obstrução no paciente. Então fica observando, pequenos coágulos são reabsorvidos com o tempo, tranquilo, mas se esse coágulo descer, ele pode causar uma obstrução no seu paciente. Então macho que sofre trauma, atropelamento, queda em grandes alturas, por exemplo, você tem que ficar de olho. E ficar de olho nisso, ok? Obstrução funcional, pessoal, acontece em animais que têm lesão de coluna, ou às vezes a obstrução foi muito grave e causou uma hiperdistensão do músculo detrusor da bexiga, e aí perde a tonicidade, por alguns dias ele não consegue contrair e causa uma obstrução funcional. Esse paciente tem que ficar sondado até que o músculo detrusor da bexiga recupere a tonicidade dele. Ok? Estenose, normalmente associado a processos repetidos de desobstrução. Esse paciente é desobstruído 1, 2, 3, 4, 5, 1000 vezes e aí forma uma estenose. Aqui é um paciente que tem que ir para uma penectomia, não tem jeito, tá bom? Não tem como você fugir. Processos neoplásicos não são comuns, tá bom, pessoal? Em gatos. Tá? E espasmos uretrais, que é muito comum acontecer nesses pacientes por causa de processos inflamatórios, tá bom? E aí a inflamação vai gerando espasmo, que é muito comum no gato, e às vezes esse paciente obstrui. E aí ele obstruiu, não está urinando, e na hora que você vai passar a sonda, vai desobstruir, a sonda passa tranquilamente. Aí você tira a sonda, ele obstrui de novo.
Às vezes esse paciente está com inflamação e acaba gerando espasmo uretral, ok? Olha esse vídeo que interessante. É uma lavagem de bexiga, vocês percebem a sonda. Olha a quantidade de sedimento urinário do paciente. Gigantesco. Então você percebe que é um paciente que está com... Vou colocar novamente para vocês verem aqui. Então aqui, provavelmente, a causa de base aqui desse paciente é essa quantidade exorbitante de sedimento urinário. Bom, pessoal, esse paciente tinha tanto sedimento urinário que na hora que a gente lavava a bexiga e puxava na seringa e você pegava, deixava decantar, vinha um tantão de areiazinha assim no fundo, de tanto que tinha. Esse paciente esse urólito não causou uma obstrução nesse paciente, tá bom? Mas é um exemplo para vocês de que ele tem uma sombra acústica, você sabe que ele é um urólito. Eu coloquei isso para vocês, por quê? Pessoal, a gente sabe que gatos com cálculos de estruvita, esses cálculos você pode tratar ele com dietas, aumento de ingestão de água, por dissolução, certo? Contudo, você tem que tomar um pouco de cuidado se você vai fazer isso com gatos machos, porque às vezes o urólito é grande e não é capaz de causar uma obstrução no paciente. E aí o que acontece? Ele vai reduzindo, e aí ele fica um tamanho com que ele desce. E aí ele desce e causa obstrução nesse paciente. E obstruções causadas por urólitos, pessoal, dependendo da densidade desse urólito, é muito difícil. Então, assim, toma um pouco de cuidado se você vai tratar um paciente com felino macho que tem um cálculo de estruvita, se você vai tentar tratar só com ração e com dieta e aumento de ingestão de água. Tem que tomar bastante cuidado. Pode fazer? Pode. Você só tem que tomar cuidado, tá? Olha esse outro paciente. Desobstruí ele e fui fazer o ultrassom. Ultrassom, vamos lavar a bexiga guiado por ultrassom. Eu já sei que tem uma coisa aqui, parece um coágulo, né? Não faz sombra acústica. Vamos ver como que vai ser a lavagem desse paciente? Você vai perceber que essa estrutura vai estar tipo, enquanto eu estou lavando, jogando soro, está tipo rodando lá dentro. É disso aqui, ó. Esse paciente estava anestesiado, imediatamente eu vi que era um coágulo, né, não fazia sombra acústica, e que era grande. Eu já liguei para o proprietário e falei, olha, é assim, assim, assado, tem que fazer uma cistotomia. E olha só, pessoal, se eu não tiro, um coágulo desse tamanho não dissolve, tá? Você tem que fazer cistotomia. Se eu não tiro esse coágulo da bexiga desse paciente, não adianta. Não adianta. Você vai tirar a sonda e ele vai obstruir. Você vai tirar a sonda e ele vai obstruir. Então não adianta. Tá bom? Você tem que fazer cistotomia nele, tem que remover esse coágulo. É o que eu falo para vocês de tratar a causa de base. Então a causa de base é excesso de sedimento, é um coágulo, é um urólito, é um animal que está com uma cistite, tipo infecção bacteriana do trato urinário inferior. Qual que é a causa de base? Se você não procurar, aquele paciente vai ficar tendo recidiva eterna. Então não é para todo paciente passar a mesma receita de bolo. Um paciente desse você podia tratar antibiótico, relaxante uretral, qualquer coisa, que se você não opera e tira essa causa de base, não adianta, não resolve o problema desse seu paciente, tá bom? E aí, se recidiva, você tem que procurar o porquê que esse paciente está recidivando. A primeira coisa é, está fazendo o manejo ambiental correto? Pessoal, o manejo ambiental você tem que fazer na clínica e em casa. Uma das maiores causas de recidivas é culpa do proprietário e elas acontecem dentro da internação. Aumento de ingestão de água não é tão importante na internação porque esse paciente vai estar na fluido, mas em casa é indispensável. A gente já teve estudo que mostrou, fizeram estudos duplo cego com algum grupo de pacientes, só usava relaxante uretral, outros aí só usavam ração acidificante, no outro grupo eles só aumentavam a ingestão de água. E o grupo que teve menor índice de recidiva foi o grupo que teve somente um aumento de ingestão de água. Então é indispensável que você aumente a ingestão de água do seu paciente. Agora, ingestão de água na casa
Cada casa, pessoal, vai ter uma anatomia. A gente vai ter que fazer um manejo ambiental, um enriquecimento ambiental com cada proprietário individual. Vão ter proprietários que vão ter um problema com vasilhas de água, com caixas de areia, certo? Então a gente vai ter que ver qual que é a situação, quantos gatos aquele proprietário tem, quantas vasilhas de água, quantas caixas de areia, como é a distribuição disso. Então se é um proprietário que tem 2 gatos, uma caixa de areia, tem que aumentar. E tudo isso baseado no que dá para o proprietário. Não adianta você pegar um proprietário que mora num apartamento de 50 metros quadrados com 8 gatos e falar que ele tem que ter 9 caixas de areia. Então isso é indispensável, isso é impossível, tá bom? Mas a gente tem que fazer o mais próximo do correto. Vasilhas de água, vasilhas rasas e largas, para o gato não encostar as vibrícias na hora de beber água, várias espalhadas pela casa, fonte, sachês para aumentar a ingestão de água. Tudo isso é importante que o proprietário faça. Caixa de areia, o ideal é o número de gatos mais 1, mas se não der, o mais próximo do ideal. Vasilhas afastadas, vasilhas de areia em locais separados na casa. Certo? Para aumentar a quantidade de micção desse paciente, trocar a areia. Se a areia estiver suja, o gato não vai urinar. E aí vai reter urina, que aumenta a probabilidade dele obstruir. Agora, caixa de areia na internação é uma coisa que é indispensável para o paciente felino. Não adianta, se você pegar situações em que o paciente não tem uma caixa de areia, ele vai reter urina. Principalmente baias que são muito apertadas, que só colocam um tapete higiênico e ele só fica no lugarzinho. O gato não vai urinar onde ele vai deitar, ele só vai fazer isso em último caso. E se ele reter urina, ele vai obstruir de novo. Então você tem que tomar cuidado com isso. Eu vou mostrar uma foto para vocês. E a alimentação, pessoal, alguns pacientes vão precisar de ração acidificante, outros não. O importante é que quanto mais proteína de origem vegetal, maior é a alcalinização da urina desse gato. Isso aumenta a precipitação de cristais de estruvita. Então você tem rações de péssima qualidade, são rações que usam principalmente proteína de origem vegetal para baratear. E aí esse paciente come essa ração, alcaliniza a urina e precipita muito cristal de estruvita, que é o que acontece com aquele paciente que eu estava lavando a bexiga e que tinha milhares de sedimentos lá. Alguns pacientes, só de você tirar a inflamação, melhorar a ração, é o suficiente. Alguns não. Alguns você vai melhorar a ração, vai aumentar a ingestão de água e o paciente vai continuar com um pH muito alto, precipitando cristal de estruvita. E aí você vai ter que entrar com uma ração acidificante. Tem que tomar cuidado que todo paciente obstruído vai ficar com a bexiga inflamada. E inflamação, quando a bexiga inflama, cai proteína da bexiga. Quando a urina está cheia de proteína, aumenta o pH e precipita cristal de estruvita. Então é normal você pegar o pH de um paciente, um exame de urina de um paciente obstruído, o pH está 7,8. Agora, quando vai melhorando a inflamação, às vezes só isso já vai diminuindo o pH dele, tá bom? Então você tem que tomar cuidado que nem todos os pacientes precisam de ração acidificante. É interessante que a maior parte deles sim vão precisar, mas nem todos precisam, ok? Quando eu falo para vocês que a internação, se ele obstruir na sua internação, a culpa é sua por erro de manejo, olha só essa internação. Não é das melhores, mas é uma internação para felinos muito boa. Tem o local que o paciente tem como urinar. Esse paciente, pessoal, é um gato que está deitado numa caixa de areia. Isso é um gato que está gritando, que está extremamente estressado, absurdamente estressado. Mas olha só, tem a caixa de areia, vasilha de água, vasilha de comida, tem onde ele deitar, tem onde ele subir para manifestar o comportamento natural dele e só faltou um lugarzinho para ele esconder. Se tivesse uma caixinha aqui com um paninho dentro, ficava mais interessante. Mas é uma baia muito boa. Faltou só tirar esse jornal aqui e colocar uma areiazinha. Essa baia já não é muito boa, mas tem onde ele colocar o paninho e tem onde colocar uma caixa de areia. Então ele vem, urina, enterra, que é uma coisa fisiológica do gato, tá bom? E volta pro paninho. E não tem que urinar nele mesmo. Agora uma baia como essa,
que não tem espaço, vou tirar isso aqui, vou colocar um tapete higiênico, é a mesma coisa. O gato não tem espaço, ele não vai urinar nele mesmo. E aí vai reter urina o máximo possível. E aí, ele reter urina aumenta consideravelmente a probabilidade desse paciente obstruir. Se você colocar um gato numa baia dessa, tirou a sonda, ele obstrui. E a culpa é sua. O ideal é que você faça uma baia mais próxima disso aqui. Mas se você não puder, isso aqui é o suficiente. Tá bom? Pelo menos uma caixa de areia para esse gato poder urinar. E pelo amor de Deus, se ele urinar, tem que trocar, tirar a areia suja. Porque se a areia estiver suja, ele não vai urinar. Então a gente tem que respeitar as necessidades individuais do gato. E acredita quando eu digo para vocês que eu reobstrui muito mais gato na internação que em casa. Por erro de manejo. Se o veterinário não fizer o manejo correto na internação, vai dar ruim, aí vai reobstruir. Você liga para o proprietário e fala, vou ter que fazer uma penectomia, porque eu tirar a sonda dele reobstrui, mas é porque ele vai segurando a urina o máximo possível, aumenta a probabilidade dele reobstruir, tá bom? Aumentar a ingestão de água com fontes em casa, pessoal, nossa, é muito bom. Não precisa, às vezes, comprar uma fonte de muitos reais. Esse aqui o cara comprou uma bombinha, fez com uma garrafinha de cerveja. Só você usar a imaginação que você faz uma fonte, gatos amam isso. Presta atenção nesse depoimento. Foi um aluno que fez um curso sobre obstrução uretral meu, e olha só o que ele falou. Doutor, hoje eu dei alta para o meu primeiro paciente com obstrução. Eu consegui estabilizar, desobstruir e tratar a causa de base passo a passo. A causa era uma infecção, pira. Por que ele disse pira? Confirmado por cultura. Porque infecções urinárias não são comuns em gato. Muitas pessoas veem gato urinando sangue e dão antibiótico. Isso está errado. Se você pegar nesse estudo, é uma imagem tirada do livro da Susan Little, vocês percebem que 1 a 8% é infecção, a maior parte é cistite idiopática. Então, lembra que eu falei para vocês o manejo em casa? E esse animal que tem cistite idiopática pode ter como consequência esse macho uma obstrução. E aí, sabe qual é um grande problema que a gente tem? A maior parte das cistites idiopáticas são autolimitantes. Então o gato chega urinando sangue, dá antibiótico. Normalmente se dá antibiótico por quantos dias? 7 a 10 dias. E a cistite idiopática é autolimitante entre 7 e 10 dias. Aí melhora, o veterinário pensa o quê? Melhorou porque eu dei um antibiótico. E às vezes nem faz o exame de urina. Se você pega isso aqui, é um exame clássico de um paciente que está obstruído. Cheio de sangue, cheio de leucócito, mas olha só, célula vesical, não tem muco, não tem nitrito, se você olhar não tem flora bacteriana, tá? Alguns laboratórios nem colocam, né, flora bacteriana, porque às vezes está assim, flora bacteriana leve, mas não tem nada mais e o pessoal vai e dá antibiótico para esse paciente. Então, cheio de proteínas ou pH alto. Isso aqui é o clássico exame de um paciente que tá obstruído, tá bom? É uma cistite inflamatória consequente de uma obstrução. É uma urina que eu coletei num paciente, puro sangue, essa urina, tá bom? E que não tinha bactéria. Precisa dar antibiótico para esse paciente obstruído? De forma nenhuma. Só se esse paciente ficar sondado por mais de 3 dias e o exame apontar que ele começou a ter infecção de urina, porque dar antibiótico preventivo também não adianta para esse paciente, para evitar que ele desenvolva infecção urinária, tá bom? Se você deixar ele sondado por mais de 3 dias. Só que a gente vê sangue, aquela urina cheia de sangue, cheia de coágulo, parece que dá convulsão, né? Se a gente não passar antibiótico, mas a gente tem que ser firme, falar, não tem bactéria nessa urina, não vou fazer. E também, pessoal, é indispensável que você não faça exame de urina nesse paciente que sofreu uma obstrução. Então, resumindo tudo que eu falei para vocês, a gente estabiliza para não perder o paciente no procedimento. Trata a obstrução para resolver o problema desse paciente. Depois que desobstruiu, trata corretamente na internação e corretamente em casa. Pessoal, se você seguir esse passo a passo, você não tem como errar. Pessoal, trata cada paciente individualmente. Se esse paciente precisar de ração acidificante, você passa. Se esse animal precisar ficar sondado, você sonda. Se esse paciente precisar de uma cirurgia, você faz a cirurgia nele. Não é todo paciente que precisa de antibiótico, relaxante uretral, ração acidificante, tudo. Você trata individualmente, você tem que achar a causa de base desse paciente e tratar ele de forma individual.
Bom, era isso que eu tinha a passar para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, fica à disposição para me mandar perguntas aí no Instagram, no Telegram, no WhatsApp, beleza? Foi um prazer estar aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço.